Hoje você vai aprender aqui no canal como interpretar o seu próprio exame de urina. Aquela amostra simples do potinho que nós chamamos aqui de urina tipo 1, mas que em algumas regiões do país é chamado também de sumário de urina ou EAS, elementos anormais do sedimento. Se você quiser saber mesmo sobre esse assunto, fica nesse vídeo até o final. Olá pessoal, eu sou o Dr. Roberto Galvão, do canal Nefrologista, um canal voltado para a saúde renal, com foco na prevenção e que vem se tornando uma utilidade pública, seja pelas respostas que a gente dá aqui nos comentários dos vídeos, seja também pela nossa live semanal. E se você gosta desse tipo de conteúdo e vê importância no nosso trabalho, considere se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e já deixa aquele like pra gente ir direto no assunto. Hoje eu resolvi falar sobre urina tipo 1, que é um exame muito simples, mas que gera muita confusão na cabeça dos nossos pacientes. E a confusão não é só no nome, alguns pacientes ficam em dúvidas porque em alguns lugares vem escrito leucócitos, em outros vem escrito piócitos, o que é a mesma coisa, e em alguns lugares a contagem de leucócitos e hemácias é feita por ml, em outras regiões é feita por campo, então tem uma diferença numérica que também pode dar muita confusão. E, finalmente, é importante o paciente entender por que o exame foi feito. É muito comum um paciente que não está sentindo nada, que fez o exame por um simples check-up, ficar ali desesperado por conta de uma pequena alteração que deu em um dos inúmeros itens que tem nesse exame que eu vou contar a partir de agora. E para ficar de uma forma bem simples, eu dividi esses 12 parâmetros em blocos. Nesse primeiro bloco, nós temos aqui a análise da densidade, do pH e da cor. Isso é uma coisa que poucos médicos olham. Realmente, densidade e pH são parâmetros que é mais o especialista que olha. Isso a gente observa muito em pacientes com injúria renal aguda, com alguns tipos de doenças tubulares. Então, não é de interesse aqui o próprio paciente tentar interpretar isso, tá? A questão da cor, você pode sim, por curiosidade, ver que cor estava a sua urina. No caso aqui, a cor amarelo citrino, que é a cor mais comum. Vocês também reparem que na coluna da direita estão os valores de referência, né? Então, amarelo citrino foi o meu exame, do lado direito, amarelo citrino é a coloração normal. Poderia ter dado amarelo palha se eu tomasse muita água? Poderia ter dado quase branco, quase incolor a urina? Poderia se eu tivesse tomado ali 4, 5 litros d'água, deixado a urina bem clara. Em seguida, nós vamos aqui para a parte de análise bioquímica propriamente dita, que são aquelas substâncias orgânicas que tem no nosso corpo. O primeiro item é a proteína urinária, que é super importante para o nefrologista, especialmente numa avaliação inicial de um paciente com doença renal crônica, ou ainda num quadro de nefropatia diabética, ou ainda numa suspeita de uma glomerulonefrite, um exame super importante que, quando vem alterado, invariavelmente a gente acaba necessitando complementar com uma urina de 24 horas. Então é um exame para dizer se tem ou se não tem proteína, não é um exame muito bom para quantificar a proteína. Logo abaixo nós temos a análise para detectar a presença de glicose e corpos cetônicos. Isso é de importância no caso do paciente diabético, porque a presença desses dois elementos indicam aí o diabetes mellitus, especialmente numa fase descompensada. Um diabético que está com a glicemia muito alta, descontrolada, ele vai apresentar glicose na urina e ainda a presença de corpos cetônicos. Importante lembrar que a presença de glicose na urina pode também ser causada por medicamentos para o próprio controle do diabetes. O mais conhecido é a dapagliflozina, nome comercial Forxiga, que atua no transporte urinário da glicose. A presença de glicose na urina em não diabéticos também pode ser indicativa de uma doença tubular renal. Nesse outro grupo, nós temos os pigmentos biliares e o urobilinogênio, que estão relacionados a doenças no fígado, como hepatite, cirrose, por conta do aumento dessas substâncias no sangue e ocorre, portanto, uma maior excreção na urina. Mas essa alteração não é indicativa de uma doença renal, mas sim de uma doença no fígado. O nitrito é o resultado do metabolismo de algumas enterobactérias, que é o grupo que mais causa infecção urinária.
Então a presença de nitrito pode ser indicativa de uma infecção urinária, mas a sua ausência também não descarta a infecção urinária. Para isso, a gente vai então para o último grupo aqui de baixo, que é a contagem de células na urina. Nesta parte final, nós vamos abordar as células urinárias. É comum ter na urina tanto leucócito como hemácias ou eritrócitos, que são os glóbulos vermelhos. A situação que mais aumenta leucócitos na urina é a infecção urinária, na maioria dos casos com sintomas pertinentes, ou seja, ardência para urinar, vontade de urinar toda hora aos pouquinhos, né? Aquela sensação da bexiga sempre cheia. Mas é importante lembrar que a leucocitura pode ter várias outras causas, especialmente quando a urocultura é negativa. No caso das hemácias, a sua elevação é conhecida como hematúria, que muitos chamam de sangue na urina, porém sangue na urina é quando você consegue enxergar o olho nu. Então, nesse caso, estaremos falando de uma hematúria macroscópica, que ocorre geralmente quando essas hemácias atingem um valor acima de 500.000. Se você é mulher e aparecer uma contagem muito alta de hemácias na urina, preste atenção se o seu exame não foi realizado durante o período menstrual ou ainda se você não está apresentando algum tipo de sangramento. Uma outra situação é a hematúria microscópica, que é aquela que só aparece no próprio exame, que não dá para você ver a olho nu. Ela pode ser indicativa de alguns problemas renais simples, como cálculos, ou até mesmo casos mais complexos de glomerulonefrites. E finalmente, na última linha, as chamadas células epiteliais de descamação, que tem um nome bem feio, bem preocupante, que não tem relevância clínica, poucos colegas valorizam. E lembrando que esse exame é meu mesmo, e eu mesmo não dei bola para isso. E é por tudo isso, pessoal, que é importante sempre o médico olhar o exame e acalmar você, porque muitos de vocês vão olhar esse exame e vão colocar minhoca na cabeça, ficar assustado, ficar sem dormir à toa, porque tem muita palavra feia, muito palavrão no meio do exame que não tem significado nenhum, não tem importância, e a gente deve sempre correlacionar com os dados clínicos. Então é isso, pessoal. Se essa informação foi útil e você gostou desse conteúdo, além de se inscrever aqui no canal, compartilhe com seus amigos nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. Eu volto em breve com um novo vídeo. Um grande abraço.